Olá, nossa planta de hoje é o gergelim. O gergelim é uma planta nativa da região asiática, especialmente da Índia. Acredita-se que elas tenham vindo dessa região da Índia. É uma planta que é cultivada hoje em países tropicais e subtropicais também, inclusive aqui no Brasil. Essa é uma planta que existe ela na variedade marrom e também na variedade preta. Essa variedade marrom ou branca, que o pessoal costuma dizer também como branca, é uma variedade que possui uma quantidade maior de carboidrato, uma quantidade maior de lipídio e também de fibras solúveis. Consequentemente, seu conteúdo calórico também é maior por conta do conteúdo de carboidrato e lipídio. O gergelim preto, ele é uma planta que possui uma quantidade bem elevada de fibras insolúveis e de fibras totais, sendo então uma quantidade também bastante interessante como antioxidante. Essa planta, o gergelim, ela é cultivada no Brasil, a gente consegue o cultivo dela aqui, só que ela cresce em algumas regiões específicas, onde nós temos um clima mais úmido, mais quente. É uma planta que cresce de 1 metro até 2 metros de altura e tem grandes quantidades, especialmente de cálcio e potássio. Além disso, existem duas substâncias, que é a semolina e a sesamolina, que têm atividade grandemente como antioxidante, prevenindo aí radicais livres, envelhecimento, até mesmo câncer, a longo prazo. Além dessas propriedades, essa planta medicinal, que é o gergelim, ela possui uma quantidade bastante elevada de fibras, como nós falamos, que é a fibra solúvel e insolúvel. Isso tem uma característica diferente, porque a fibra insolúvel ela não se solubiliza, não se dissolve na água, mas ela é importante para formar as fezes. É como se fosse um esqueleto das nossas fezes. Já a fibra solúvel, ela é uma fibra que vai absorver a água, vai se dissolver na água. E ela forma o conteúdo fecal, o conteúdo das nossas fezes. Então a soma das duas é importante para poder ter um efeito aí de formar um conteúdo, uma quantidade maior de fezes e poder expulsar essas fezes a partir do nosso trato gastrointestinal. E essa planta, devido a essas fibras, ela tem um conteúdo laxativo também, muito utilizada na culinária e como efeito aí laxativo, ajudar a regular o intestino como um todo. Como ela tem essas fibras solúveis em água, é importante que nós façamos a utilização do gergelim, mas que nós façamos também a ingestão de água adequada durante o nosso dia. Então tem que aumentar a ingestão de água para poder formar esse bolo fecal e ter as atividades aí realmente comprovadas, e auxiliar no nosso trato gastrointestinal, que é o principal foco dessa planta hoje aqui no Brasil. Já a planta que é a linhaça, uma outra planta que é bastante utilizada na questão intestinal, ajuda aí no controle glicêmico, ajuda também a diminuir a absorção de colesterol, de gorduras em geral e especialmente contribui com o gergelim no sentido de melhorar o nosso fluxo ali intestinal, nosso trânsito intestinal. Então as duas plantas na farmácia verde elas são associadas e em conjunto ajudam a melhorar o trânsito intestinal e a linhaça ela tem diversas propriedades, assim como o gergelim também. Aqui eu trouxe para vocês essas duas sementes que nós utilizamos e essas sementes elas são relativamente parecidas, mas no entanto elas têm propriedades semelhantes. Inclusive essa associação, especialmente aí a linhaça, ela tem uma capacidade, a linhaça dourada, que é essa parte dourada que nós estamos vendo aqui, ela tem uma capacidade de até ajudar aí nas questões de TPM, nas questões também de menopausa, auxiliando a mulher nesse sentido. Então eu estou mostrando aqui para vocês a associação, nós temos aqui o gergelim, que é essa parte aqui mais esbranquiçada, a semente mais esbranquiçada é o nosso gergelim, e nós temos aqui a linhaça, que é essa parte mais dourada, essa aqui é uma linhaça dourada nesse caso. Então existe uma mescla aqui de substâncias, existe também um outro tipo de linhaça,
que é a linhaça marrom e a linhaça dourada. A linhaça marrom, ela tem uma produção aqui no Brasil, inclusive na América do Sul, inclusive sendo utilizada com muita frequência no Brasil como um todo. Já a linhaça dourada, ela demanda um clima mais frio, mais ameno, tá? E é muito produzida especialmente nos Estados Unidos e também no Canadá, inclusive sendo importado aí para o Brasil e o seu consumo sendo utilizado. A farmácia verde, nós não cultivamos essas duas plantas, né? Nem a linhaça, nem o gergelim. Nós compramos no mercado e nós fazemos uma formulação a qual auxilia nos processos aí de intestino preso. Mas ressalto mais uma vez que é necessário fazer a utilização conjunta com água. E de que forma utilizar então? A semente de linhaça, como nós estamos vendo aqui, e de gergelim, é necessário triturá-la. Então nós fizemos o processamento aqui. Essa aqui é o gergelim e a linhaça, ela vira uma paçoquinha, né? A gente percebe, ela fica um pouco úmida, né? Ela vira uma paçoca e pode ser utilizada na alimentação ou até mesmo pura. Por que é necessário triturar essas duas sementes? Essas duas sementes, elas têm um conteúdo na casca bastante duro, né? Onde ficam as fibras insolúveis. E nós, como seres humanos, nós não conseguimos digeri-las. Então, se alimentarmos dessa forma aqui, as sementes da forma que estão, nós teremos que fazer uma mastigação com maior tempo, né, na nossa boca para poder realmente triturar essa semente. E o gosto, né, ali a gente vai inclusive provar aqui e relatar para vocês, mas a princípio o gosto e a forma que fica ali na boca é como se fosse uma gelatina, tá? E aí é necessário então triturar, seja no liquidificador ou no mix ou no triturador mesmo que você tem em casa, para ficar mais fácil fazer a ação terapêutica dela, que é especialmente ajudar a diminuir aí o intestino preso, aumentar o trânsito intestinal, por ser emoliente, né, amolecer as fezes e juntamente com a água formar o conteúdo fecal. Então, se a gente fizer esse processamento em casa, com o gergelim, com a linhaça, nós possibilitamos uma melhor quantidade de ação terapêutica dessas duas plantas. Então eu vou provar aqui, né, eu vou provar essa primeira, que é a forma que está em semente, né, não está triturada. Eu vou degustá-la aqui um pouquinho, peguei uma colher e passar para vocês as informações de que forma fica na boca. Como eu disse, essa quantidade aqui de gergelim e linhaça, ela precisa ficar um tempo maior na boca, né? Uma característica importante é o gosto. Essa gergelim e linhaça aqui da farmácia verde, ela foi colocada ao forno, né? Nós ali colocamos em uma panela e deixamos ela ali torrar um pouquinho. Isso é importante para matar fungos, bactérias que porventura estejam ali e dilatar o prazo de validade dessa substância. Então a gente percebe um pouquinho o gostinho amargo da torrefação, né, que nós fazemos. Esse gosto no gergelim, que existe o gergelim preto, né? E o gergelim preto ele é bem mais acentuado, o gosto, né, amargo do gergelim. E aqui nós precisamos então deixar na boca e como se fosse uma gelatina mesmo na nossa boca. Vou provar agora essa farofa, né? Essa aqui já é uma farofinha que nós trituramos do gergelim e da linhaça e degustá-la. Lembra muito um amendoim triturado. Essa farofinha aqui, ela pode ser adicionada aí na alimentação como um todo, né? Até mesmo no arroz, no feijão, ou numa salada, ou fazer aí uma paçoca mesmo com uma carne, por exemplo. É muito mais palatável, né? Ela triturada a gente consegue ter uma sensação melhor na boca do que a semente inteira, tá? Então é preferível fazer esse processo de triturar e aí fazer a utilização diária. E quanto utilizar? Eu estou utilizando aqui uma colher, né, de sobremesa aqui, né?
essa, na verdade até de café, essa colher. E aí, essa colher aqui pode ser utilizada 2 até 3 vezes ao dia. Se for uma colher de sobremesa, que é um pouquinho maior, né, o diâmetro dela aqui, pode ser utilizado 2 vezes ao dia, tá? Isso vai depender de como seu intestino também vai funcionar. Além disso, essas duas plantas, elas possuem, que eu já falei das propriedades medicinais, mas gostaria de acrescentar que é uma propriedade anti-inflamatória. Então, aquelas pessoas que têm algum problema aí relacionado a inflamações, né, de pólipos intestinais, alguma síndrome do intestino irritável, consequentemente, essas duas plantas vão contribuir e muito. Além disso, por elas serem plantas medicinais, possuem conteúdo bastante grande, especialmente a linhaça, de ômega 3 e ômega 6. Esses dois ômegas são muito importantes para nós, que são gorduras, né, poliinsaturadas, ou seja, possui uma qualificação boa, né, diante das gorduras e contribui aí para diminuir os processos inflamatórios do organismo, diminuir a incidência de doenças cardíacas, né, e de colesterol como um todo, por dificultar a absorção desses colesteróis que a gente pode ingerir na nossa alimentação. Então, pessoal, a última dica aqui para vocês é hidratar-se bastante. Eu peguei já o meu copo de água aqui. Com esse produto é extremamente necessário aumentar a ingestão de água. Então, após fazer a utilização desse gergelim e da linhaça aqui triturada, ou né, as sementes mesmo, é necessário que nós façamos a ingestão de água através aí do nosso dia, para realmente formar o bolo fecal e hidratar essa quantidade de fibras. Então aqui eu já vou tomar minha aguinha para poder hidratar o conteúdo que eu me alimentei aqui agora e espero que vocês tenham aproveitado essas dicas de hoje aqui do nosso programa. Espero encontrá-los também no próximo, né, com outras dicas de outras plantas que são medicinais. Aqui a Farmácia Verde se faz presente, cultivando saúde.